Olá, pessoal. Hoje eu assisti um vídeo muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Oi, Paula, bom dia. Álvaro, Quintino. Vamos chamando pessoas, porque hoje eu vou mexer em vespeiro. Hoje eu vou mexer com as igrejas, com os líderes religiosos. Compartilhem, por favor, nos grupos. Vamos chamando mais gente para participar. Chamem os amigos, os conhecidos. Vão clicando aí, compartilhando. Porque eu quero mexer com as igrejas, com os líderes religiosos. Eles estão muito inertes. E eles falam para as comunidades, cada igreja tem seu povo. Se cada líder entrar nessa luta conosco, nós vamos esclarecer mais gente a respeito do que está acontecendo com a nossa política. Eu peço que compartilhem largamente. Compartilhem rapidamente com os grupos, com os amigos, com todos que aparecem aí. Vamos encher a sala de gente, porque quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais pessoas nós vamos atingir e elas vão nos ajudar a publicar, a compartilhar, porque nós temos que mexer com os núcleos religiosos. Nós temos a internet que abrange uma grande população, nós temos a televisão, temos o rádio, temos o jornal escrito, mas as igrejas estão inertes, as igrejas pararam no passado. Elas precisam participar da situação presente, atual, que é gritante, é urgente, é crítica. Nós estamos vivendo uma situação muito perigosa, nós estamos no último estágio do comunismo. E nós precisamos que as igrejas ensinem política. Precisamos que as igrejas alertem a população sobre a política. Por favor, convidem os grupos, convidem as pessoas. Vamos chamar todo mundo para essa live e depois vamos compartilhar largamente. A última live que eu fiz já está com 178 mil visualizações e eu falei sobre a transferência da prisão do Lula. O que é a transferência da prisão do Lula diante dessa situação política que nós estamos vivendo? É de interesse popular saber para onde ele vai, como ele vai ficar. Ele vai para um presídio comum. Mas o que as igrejas estão fazendo para alertar a população sobre o comunismo, sobre o Foro de São Paulo, sobre a necessidade de a gente estar esclarecendo que as igrejas serão todas derrubadas. Em Brasília já derrubaram mais de 30 igrejas, com tratores. Não esperaram nem tirar os bancos, o púlpito, nada. Passaram por cima de tudo. A mídia não mostra isso. Então, os líderes religiosos precisam se unir ao povo brasileiro, esclarecer o que está acontecendo e parar de ficar só falando que é sinal dos tempos, que é um cumprimento da palavra. Meu Deus do céu, nós temos que lutar contra o que é mal, contra o que é a cristandade. É contra isso que nós temos que lutar. E os líderes religiosos precisam levar conhecimento para a população nesse sentido, de esclarecer o que está acontecendo, não deixar o rebanho ir para o abismo, às cegas. Essa é a função do líder religioso. Não é só cuidar da parte espiritual, não. Porque a parte espiritual depende de como nós vivemos na materialidade, de como nós vivemos dentro desse corpo, dentro dessa matéria, entendeu? Então, não é só tratar da elevação espiritual, da salvação da alma, não. Porque enquanto a gente está em carne e osso, a gente tem que salvar a carne e o osso. E nós estamos perdendo tudo por conta do comunismo. Então, os padres e os pastores de igreja precisam parar com pensamentos só voltados para o clero, só voltados para a vida religiosa e mostrar para a população que nós estamos caminhando para um abismo. E falta pouco para a gente ficar igual a Cuba, igual a Venezuela. As pessoas não estão acreditando. Elas vão perder seu direito, sim, de propriedade. Vão perder os fazendeiros, os criadores de gado, os plantadores de cana-de-açúcar, de soja, vão perder tudo.
porque nós estamos na última fase do comunismo. Eu tenho que alertar, tenho por obrigação, eu não posso levar esse conhecimento para o túmulo. Eu não posso ficar só atrás de igreja, só rezando, orando, pagando dízimo. Eu tenho que esclarecer a população cristã o perigo que avança sobre as igrejas também. Então, por favor, compartilhem, que eu vou rodar um vídeo agora de um pastor indignado, um pastor corajoso. Eu não sei o nome desse pastor, posso mais tarde até me informar. Eu não sei o nome desse pastor, mas o que importa é a ação dele, de homem corajoso, alertando o povo sobre os perigos que a igreja está enfrentando e que em breve nós teremos que esconder nossas Bíblias, vão queimar os livros. O último estágio do comunismo é queimar bibliotecas para esconder o conhecimento, é queimar as Bíblias, perseguir os cristãos. Essa lei da migração que abre as porteiras até para os muçulmanos, e muçulmanos não aceitam o cristianismo. O muçulmano, ele segue, é uma religião política, a religião muçulmana. E nós corremos sérios riscos com essas porteiras abertas, com nossas fronteiras vazias, entrando todo mundo aqui no Brasil para mudar a nossa cultura. A nova ordem mundial tem por objetivo fazer uma mudança no mundo inteiro por meio do conhecimento. Não é mais por guerras, não. Antônio Gramsci ensinou muito bem, falou para o Lenin, olha, dominar o mundo como queria Karl Marx pelas armas não dá certo. Você tem que mudar a cultura, a cabeça das pessoas. E isso começou no Brasil em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Pararam com aquelas construções cheias de rococó, do tempo do Aleijadinho, aquelas coisas góticas. Acabaram com tudo, fizeram a linha reta, uma linha sem expressão, uma coisa fria. Começa por aí, depois veio as músicas, vieram os Beatles. E toda essa transformação que vem pela cultura, porque a cultura musical, a cultura artística, ela atinge até os analfabetos. Então, a coisa vem subliminarmente, falando no ouvido da população, anos e anos. Aí vem a ideologia de gênero, que acaba com os valores de família, com os valores religiosos. Daí a importância dos líderes religiosos começarem a se voltar um pouco mais para a política, entender do assunto, não é só ficar rezando, não. Porque a gente percebe, o exército só marcha, a igreja só reza, e o povo se afunda, o país se afunda. Nós precisamos de líderes. Eu fico aqui no Facebook, fazendo o que posso, comunicando as pessoas. E os padres, e os pastores dentro das igrejas estão pensando só no dízimos, nas ofertas. Olha, eu vi um líder religioso, não vou falar o nome dele, que ele falou que não podia se expor, porque senão o coordenador dele ia pegar no pé dele e ele ia ficar muito mal, e ele depende disso para viver. Olha, tem trabalho além da religião, tem trabalho, dá para fazer outras coisas além de fazer a pregação nas igrejas, tanto na igreja católica como na igreja protestante, não é? Os evangélicos. Tem muito trabalho por aí, trabalhe! Vai viver só de caridade, de pessoas generosas? Não, e a generosidade de passar o conhecimento? E a generosidade, o compromisso nacionalista, patriótico? Porque um padre e um pastor também tem que ser nacionalista e tem que ser patriótico. Vai ser só um servo de Deus? Não, para ser servo de Deus, a missão é muito mais ampla. Não é só ficar em cima da Bíblia, não. Eu tenho aqui a Bíblia. Eu sou cristã, mas eu estou me estendendo a toda a população brasileira, ensinando política diariamente. E hoje minha conversa é com os padres e com os pastores. Chega de tanto catecismo, chega de tanta palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, mas nós precisamos de uma atitude. Nós precisamos de coisas que vão além do que Cristo ensinou. Aliás, está na palavra que as pessoas devem ajudar umas às outras. E passar conhecimento é uma ajuda, sim, porque você está tirando a venda dos olhos, está fazendo com que a pessoa enxergue a realidade e faça a melhor escolha para a sua vida, tanto politicamente como socialmente. Nós precisamos dos pastores e dos padres, os líderes religiosos, orientando a população com relação à política, que nós estamos caminhando para um abismo
e muitos vão como ovelhas, sem saber nada, sem saber nada. É dever, sim, de quem tem conhecimento, distribuir conhecimento e não guardar para si. E os padres e os pastores que não tiverem conhecimento político, por favor, compre esse livro aqui, ó, para começar a esclarecer um pouco a cabeça. Não é só ficar em cima das escrituras, não, porque nosso país não é administrado por escritura bíblica. Nós temos uma Constituição que já tem viés comunista, nós temos leis que são feitas com base no comunismo, e se você for procurar na Bíblia, você não vai achar. Então, você tem que saber tudo. Tudo, não é só sobre religião, você tem que conhecer também política, porque nós vivemos num mundo material. E nós não podemos cuidar só da parte espiritual, só da salvação da alma. Nós temos que salvar, principalmente, também o nosso patrimônio, porque o comunismo toma o direito de propriedade de todo mundo. Olha, o comunismo é uma coisa tão séria que em outros países as pessoas já estão vivendo da seguinte maneira: tem uma casa grande, tem um quarto lá sobrando, uma despensa, você vai receber mais uma família para abrigar, e a sua cozinha vai ser comunitária. Isso acontece no comunismo. Então eu peço aos padres e aos pastores que esclareçam a população sobre esse perigo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, elas não podem caminhar para o abismo com os olhos vendados pela ignorância. Os pastores e os padres têm a obrigação de esclarecer para a população, para o seu povo, o que está acontecendo no Brasil. Essa inércia, essa omissão, essa conivência, esse interesse pessoal de ficar de fora, de manter seu conforto, isso daí é uma negligência. Isso não é cristão. Jesus veio para trazer a luz do conhecimento. Os padres e os pastores têm o dever de também transmitir conhecimento, e que vai além da Bíblia. A Bíblia cuida da parte espiritual, da parte material cuida da política. E sobre a política o povo tem que ser esclarecido. Nós precisamos de células, nós precisamos de pessoas que divulguem o que é o Foro de São Paulo, o que é as Farc, o que é a Nova Ordem Mundial, o que é a Smart Matic, o que é a Pátria Grande, o que é todo esse conjunto, quem foi Antônio Gramsci, que custa um pastor, um padre aprender e explicar para o povo o que é isso? Pessoas satânicas. O satanismo está sendo implantado e as igrejas não estão se movendo. O satanismo está vindo pelo comunismo. E eu posso explicar por quê. Olha, você acha natural, você acha cristão apoiar o aborto, a disseminação de drogas, a invasão de propriedade? Você acha que isso é uma coisa normal, é uma coisa cristã? Não é, satânico. E por que a igreja não fala desse satanismo? Por que a igreja se mantém omissa, silenciosa, mansa, cordeirinha? Por quê? Porque dá trabalho mexer com esses assuntos? Porque o coordenador lá do religioso vai puxar as orelhas dele? Puxa as orelhas do coordenador antes. Puxa a orelha do coordenador antes. Explica para ele que ele não está executando a sua função, que está com falta. Eu vou rodar o vídeo do pastor, então. Deixa eu localizar aqui, que essa coisa anda sem a gente querer. Um ex-presidente da República preso. Não votei nem, nunca votei, não gosto do partido, nem da ideologia. Mas espera aí, vamos analisar aqui uma coisa? Vamos analisar o que a Bíblia fala? Que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Roubou tanto, mentiu tanto. Deixa eu te falar uma coisa, você que defende Lula. Ele disse que ia fechar todas as igrejas evangélicas. Ele cuspia na cara de pastor, ele batia na mesa, esculhambava pastor, chamava pastor de FDP. Era a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor do casamento homossexual.
Uma das suas últimas programações com a presidente do Partido dos Trabalhadores estava em um teatro, 2 homens se beijando, se engalfiando, e ele aplaudindo, dizendo, é isso que eu quero. Eu não consigo entender como é que tem cristão que serve a Deus que ainda idolatra um demônio desse. Entrou crente metendo pau em mim porque eu estava falando que eu estava feliz porque o Lula estava sendo preso. Lógico. Você sabe qual era o projeto dele caso entrasse na política e fosse eleito? Próximo ano? Investigar as igrejas, fechar tudo. Tem um projeto da prefeitura de Fortaleza que é o governador também do partido dele, o prefeito está casado com ele. Para fechar tudo que é igreja. Nós estamos com um projeto da prefeitura para fechar a igreja, mas não fecha bar, não fecha boate, não fecha pão de droga. E tem crente defendendo. Você sabe o que foi que o Lula disse ontem ao ser preso? Eu vou ser preso. Mas a minha ideia está aí, uma ideia demoníaca, uma ideia a favor do aborto, do casamento homossexual, das drogas, do crime. Quando ele foi preso, eu disse glória a Deus, porque ele viajou para Israel, chegou lá e não teve coragem de visitar o túmulo dos 6.000 judeus que morreram pelo nazista. E tem crente Lula lá. Deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos idolatrar Lula, nós não precisamos idolatrar Écio, nós não precisamos idolatrar político. Jesus disse que nós não podemos idolatrar ninguém. Amarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Se você é crente, glorifica o Senhor Jesus. Então é isso, minha gente. Aqui quem frequentar a igreja, que conhecer um pastor, que conhecer um padre, passa o meu Facebook para eles. Peça para eles assistirem essa live que eu estou fazendo. Cobrem dos seus pastores, dos seus padres, o dever que eles têm de esclarecer o povo, o perigo que ronda essa nação pelas mãos do satanismo, chamado comunismo. Nós não estamos falando simplesmente de política, não. Tá? Cobre do seu pastor, cobre do seu padre, o posicionamento dele e a palavra dele dentro da igreja de esclarecimento contra esse satanismo que está sendo implantado por meio da política. Ele não pode ser omisso, ele não pode ser conivente com essa situação. Ele tem obrigação cristã, moral, cívico, patriótico, de esclarecer a população sobre o que está acontecendo. Dentro da igreja, fora da igreja, no governo do Brasil. Ele não pode ser conivente. Se ele é um verdadeiro cristão, ele tem a obrigação de esclarecer ao seu povo o que está acontecendo por meio da política, infiltrando até nas igrejas esse maldito satanismo. Eu conto com a colaboração de todos na propagação dessa live. Por favor, compartilhem mesmo. Porque nós temos esses líderes aí que falam todo domingo, todo sábado, toda final de tarde, de noite, né? Todos eles, cultos, são missas, são religiões que são cristãs, que têm o dever de esclarecer a população sobre o que está acontecendo e não levar o povo para o abismo com os olhos vendados pela ignorância. Tem a obrigação moral e cristã, acima de tudo, de denunciar esse satanismo por meio da política, que se chama comunismo. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a colaboração de vocês estarem compartilhando, porque nós temos o dever de cumprir com a palavra de Deus, que é ajudar o próximo. E quando a gente distribui conhecimento, quando a gente compartilha informação, nós estamos sendo perfeitamente cristãos, ok? Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.